começar o nosso programa de hoje, que temos a final definida da Copa do Brasil, como vocês viram no giro da rodada aí, Flamengo e Corinthians, né? E vamos começar falando desses dois jogos aí, né, da semifinal. O jogo do Flamengo e São Paulo, né, deu a lógica praticamente, não tinha como São Paulo conseguir essa virada, achava muito difícil, não impossível, mas muito difícil, né, pelo nível que o Flamengo vinha apresentando desde que chegou o Dorival. E no Maracanã esse nível aumenta mais ainda, né, mano? No Maracanã o Flamengo é uma máquina, é absurdo, né? Fora isso, é sempre fazendo resultado fora de casa, né? Contra o Vélez, 4-0, contra o São Paulo, 3-1, no Maracanã só administrou. Contra o Corinthians também, né, 2-0 na Libertadores. Chega no Maracanã, só administrou, ganhando por 1-0 e por 2-1. Esse Flamengo é sim o favorito a ganhar um título. Eu acho que isso é certeza de muita gente. Muita gente, tá? O Flamengo, ele só administrou contra o São Paulo no Maracanã, tá? O São Paulo, ele jogou melhor que o Flamengo no primeiro jogo, tá? Ele perdeu a oportunidade, sim, de sair com uma vantagem e também esbarrou na grande equipe que é o Flamengo. O Flamengo, ofensivamente, é uma equipe, cara, de outro planeta. Os caras aqui pro nível da América do Sul são muito superiores, tá? E outra coisa, estão na final da Libertadores também. Então, é um time realmente muito bom. Não tem como, é um time muito bom, tá? E no outro lado, vem um Corinthians que passa o carro por cima do Fluminense nesse jogo de volta aí, um Corinthians que anula o dinizismo, graças ao VP, também que achou um time, e agora vem mantendo esse time, e esse time vem dando muito resultado. O Corinthians, quando joga com esses 11 em campo, você pode ver, quando joga esses 11 que entrou em campo ontem contra o Fluminense, é um outro time. É um time aguerrido, um time com posse de bola, um time com vontade. É um time diferenciado. Esses 11 do Corinthians que entraram em campo. Que, estatisticamente, e de curiosidades também, esse time só entrou em campo contra o Flamengo, se não me engano. Na verdade não foi, não. Foi o Watson no lugar do Mosquito até. E teve o Bruno Mendes no lugar de... É verdade. Esse time, esses 11, não entraram em campo contra o Flamengo, nenhum dos dois jogos. Nenhum dos dois jogos. Tá? E também nenhuma outras decisões que o Corinthians teve. E esse time começou a ser escalado na partida diante do Atlético Goianiense, que foi aquele 4-1 que o Corinthians precisava da virada. Entendeu? E aí, desde então, esse time, esses 11 do Corinthians, vem dando o que falar. Você pode ver, sempre que o Corinthians faz uma boa partida, o esboço é esse, né? O Corinthians perdeu a oportunidade de vencer o São Paulo, a verdade é essa também, no último fim de semana, o Corinthians jogou melhor, o Corinthians amassou o São Paulo, criou inúmeras chances, e aqui contra o Fluminense também. O Corinthians amassou o Fluminense, gente. O Fluminense teve algumas oportunidades? Teve. Criou, mandou bola na trave na cobrança de falta do Arias, mas em comparação ao que foi o jogo lá do Rio de Janeiro, foi muito pouco. Foi muito pouco. Tá? O Corinthians, ele cria com o Renato Augusto umas chances de gol que outros jogadores que estão lá, por exemplo, o Juliano, não criam. O Juliano é um bom jogador, tá? Merece todos os elogios, é um cara que se doa em campo, um cara muito bom armador, e foi ele, o primeiro dessa leva de reforços que começou no ano passado, que mudou a cara do Corinthians. Ele, sozinho. No começo só tinha ele. Foi com ele. O Corinthians ficou muito tempo sem perder com o Juliano em campo. Para quem não vai lembrar disso, ano passado o Corinthians ficou um bom tempo sem perder com o Juliano em campo. O time começou a fazer gols, o time começou a ser mais criativo. Chegou outros reforços, obviamente a fase Juliano também caiu, né? Ninguém joga regularmente o ano inteiro, né? Também problemas pessoais, né? Eu ouvi a entrevista dele pós-jogo falando que, né, teve alguns problemas, ficou doente, a família ficou doente, né? Então, obviamente, o jogador é ser humano. E a gente sabe que o
o fora de campo afeta e muito o dentro de campo. E muito. Se o cara não tá com a cabeça para fazer algo, ele não vai conseguir fazer esse algo 100%. Né? Não adianta. Isso é uma coisa da vida. Mas não vinha jogando bem, tá? O Juliano. Inclusive entrou e fez o segundo gol, tá? Parabéns para ele, né? Merecido, né? Como eu falei, merece todos os elogios. Mas voltando para o Renato Augusto, rapaziada, olha só, é uma pena, tá? O Renato Augusto e o Ganso também eu posso colocar nessa lista, porque são dois caras, mano, que são muito acima da média. E são ambos personagens vítimas da lesão. O Renato Augusto sofreu muito com lesões na Europa, mas ele era um cara muito diferenciado. A linha de raciocínio dele é muito à frente dos outros, assim como o Ganso. O Ganso, para quem não lembra, no início de carreira, ele estava voando. Ele estava, para muitos, acima do Neymar. Para muitos, era o Ganso que fazia o Neymar jogar. Tanto que, lembra, o centroavante de Santos naquela época era o André, hoje conhecido como André Balada, que não deu certo em mais lugar nenhum. Quem fazia o André fazer gols? O Ganso. Né? E aí, passou-se um tempo, o Ganso teve uma grave lesão no joelho 2 vezes, ele operou as 2 vezes e não foi mais o Ganso que a gente conheceu. Foi para a Europa, Angers, Sevilha, não deu certo nenhum dos dois, voltou para o Brasil, São Paulo, jogando bem, pá. Caiu um pouco de produção, verdade, depois foi vendido de novo, pá, voltou para o Fluminense. E no Fluminense, ele está se reencontrando graças ao Diniz. Porque outros treinadores passaram pelo Fluminense e o Ganso não rendia. O Ganso mal entrava em campo. A gente dava o Ganso como aposentado ou como jogador de Série B. Mas olha só o que aconteceu. Entrou um treinador que gosta da posse de bola e deu ao Ganso um pós-vida. Né? Uma segunda chance. E o Ganso está rendendo e muito. Logicamente não é nem perto do que ele foi, mas já é o bastante para fazer o Fluminense funcionar. Paulo Henrique Ganso, tá? E junto com o Renato Augusto, vítimas de lesão, tá? Como o Renato falou na entrevista pós-jogo, né? O Bruno Maziotti, que é um cara que voltou para o Corinthians recentemente, nos médicos aí, conhecem bem o Renato, tratou dele, das lesões que ele teve no Corinthians em 2015, 2016, não, na verdade foi antes, né? 2013, 14 mais ou menos. 2015 ele estava voando, né? Por aí. No começo do Corinthians, o Renato Augusto era de vidro, né, mano? Muita gente lembrava disso. O Renato Augusto jogava 1, 2 jogos, e muito bem, inclusive, tá? E se machucava. Aí ficavam 2 meses fora, voltava, jogava super bem, mas jogava 3 jogos, foi machucado de novo, tá? Eu lembro do Renato Augusto, no começo do Corinthians, era assim, velho. Mas o problema é que ele jogava bem todos os jogos, só que ele se machucava. Era difícil, né? Mas, cara, esse cara, que inclusive teve a chance, né, de classificar o Brasil na Copa de 2018, infelizmente ele chutou a bola para fora, né? Mas ele merece todas as honras aí, porque realmente é um dos grandes jogadores que tiveram a carreira aqui no Brasil e também poderia ter tido uma carreira melhor na Europa. Poderia ter tido, tá? Hoje, né, com 34 anos, é tarde, infelizmente, mas teve uma carreira de sucesso aí, Renato Augusto. Eu não tô falando, não sei porque eu tô falando isso, porque nem se aposentou ainda, mas olhando para trás, tá ligado? Fazendo uma análise do que ele já passou, é realmente um jogador diferenciado, tá? E desequilibra o Corinthians. Desequilibra. Você pode ver a diferença entre ele e outro jogador em campo, fazendo a função. É um cara que se doa, um cara que arma muito bem, ele tem um passe diferenciado, cara, espetacular visão de jogo que ele tem. E o chute de fora da área, coisa que o Juliano, por exemplo, não faz. Chute de fora da área do Renato Augusto é muito bom. Você pode ver o gol que ele fez. Levantou a cabeça, viu o Fábio mal posicionado, chapou no canto, acabou. Gol do Corinthians, né? Então é um cara que merece aí todas as honras, porque realmente
É um jogador diferenciado. O Corinthians funciona muito bem jogando com esse time. Tá? E outra coisa, Fausto Vera, que jogador. Que jogador esse Fausto Vera. O homem entrou no meio-campo e dominou o meio-campo. Ele chegou, estreou já 2 dias depois de ser contratado, entrou 2 jogos, virou titular e, cara, não saiu mais. Não saiu mais, tanto que ninguém mais fala do Cantilho hoje em dia. Ninguém fala do Cantilho, inclusive, que azar do Cantilho, né, mano? O Cantilho, ele não se firma no Corinthians. Ele não é mau jogador, mas ele não se firma. E outra, não sei se daria certo ele com o Fausto no meio campo, porque são jogadores que têm praticamente a mesma função. Né? Então, não sei. Tanto que o Duqueiroz não vive boa fase, tá? Já faz um tempo que o Duqueiroz está jogando um pouco abaixo, e não sei não se o Marco, quando voltar, ganha essa vaga aí, viu? Então, olha, o Corinthians realmente ele está num outro nível comparado ao jogo contra o Flamengo na Libertadores. O Corinthians na Libertadores era um time que a gente não viu o norte, um time meio perdido ali, ainda se montando com algumas peças novas, o próprio Vera chegando, Balbuena chegando, Yuri Alberto chegando, que inclusive você que criticou o Yuri Alberto, sim, você sabe que eu tô falando com você, você aí, você criticou o Yuri Alberto com 2 jogos, você está sendo cobrado nesse momento. Você está sendo cobrado nesse momento. Você criticou o Yuri Alberto, você está sendo cobrado nesse momento. Porque o homem joga. O homem joga. Tá? Eu falei aqui várias vezes. Dê tempo ao tempo. Eu acho que a gente passou esses 7 jogos. A paciência não é uma coisa que dura muito, mas depois desses jogos, olha o que o Yuri Alberto vem jogando. O Yuri Alberto, a gente comparar ele no jogo contra o Flamengo também, porque a gente vai usar o jogo contra o Flamengo como base, que foi mais ou menos o divisor de águas, né? Depois daquele jogo, o Corinthians trocou o time ali, pá, botou os 11, decolou. Mas olha o Yuri Alberto contra o Flamengo, ele não deu nenhum chute ao gol. E mal dominava a bola. Jogou até de ponta. Olha o Yuri Alberto de hoje. Pega os últimos jogos do Yuri Alberto e olha o que ele vem fazendo pelo Corinthians. 7 jogos, 5 gols marcados, assistências. Inclusive, ontem, ele participou de 2 gols. Os 2 últimos gols teve participação dele. Parado, fazendo pivô, jogando de frente, dando passe, arrancando, brigando. Olha que jogador o Corinthians arrumou, que muita gente já chamava de pereba, com 2 jogos só do cara. Inclusive, o primeiro ele jogou super bem contra o Curitiba, faltou só o gol. Então, olha, o Flamengo não pode menosprezar o Corinthians. Ah, porque veio, meteu 3-0 no agregado na Libertadores, que tá ganho. Melhor time do Brasil, pá. Cuidado, se entrar com o salto alto contra esse Corinthians agora, vai tomar. Vai tomar. Tá? Eu acho o Flamengo favorito, acho. Mas o Flamengo não pode dar bobeira, não. Esse Corinthians é outro. Talvez se esse Corinthians tivesse jogado contra o Flamengo na Libertadores, esses 11 em campo, talvez a história tivesse sido diferente. Talvez a história tivesse sido diferente. E olha só, o Corinthians em mata-matas em Itaquera, nos 2 jogos seguidos da Copa do Brasil, meteu 4-1 e 3-0. Esse time em Itaquera tá embaçado. Tá embaçado. E porque o Corinthians foi eliminado da Libertadores, porque perdeu em Itaquera. Mas não tinha esse time. Esses 11 encaixaram muito bem. Tá? Então, fica aí o adendo, tá? Fica o adendo. O Flamengo é favorito, mas não pode menosprezar o Corinthians. O Flamengo tem mais time, mas não pode menosprezar o Corinthians. Tá? Vamos ver, né? E outra, 25 milhões no bolso dos dois aí, tá? Garantidos. Obviamente, esse dinheiro vai para o vice colocado, o campeão ganha 60 milhões. Então, pelo menos 25 os dois têm garantido já, caso de derrota. E, obviamente, para o Corinthians, esses 60 milhões é deveras importante, porque com esse dinheiro, ele não só pode pagar as contas, mas pode comprar Yuri Alberto e Maicon, ou um dos dois, né? Não sei como vai funcionar ali a linha de negociação,
Mas imagina, com esse dinheiro o Corinthians compra o Yuri Alberto, só que seja com o Michael nem tá jogando, né? E eu acho que o Duqueiroz ainda tem um grande potencial pela frente, e com o VP ele cresceu demais, demais com o VP. Obviamente vem numa fase muito ruim, mas eu ainda tenho minhas esperanças nesse moleque. Tá? Ele errou demais, ele foi o pior em campo contra o Fluminense. Tá? Teve um lance que ele era só rolar pro Mosquito ou pro Roger Guedes, um em cada canto para fazer o gol ali. Tá? Inclusive, podia ter feito falta esse gol. Mas eu ainda tenho minhas esperanças, tá? O moleque vem, o moleque raçudo, o moleque briga, cria do terrão e pode vingar, tá? Agora, se o Corinthians tiver a possibilidade de comprar o Yuri Alberto, fala pra você, invista, tá? Esses 60 milhões, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, eu não duvido nada, o Corinthians vai ligar pro Zé e falar, ó, quanto tá? Beleza. Se for assim, não é compra. Tá? O problema é que o Yuri Alberto vai estar avaliado em euros, né? E provavelmente o valor de mercado dele deve estar astronômico, ainda mais se ele se valorizar aqui no Brasil, para comprar o Yuri Alberto 200, o Corinthians vai ter que desembolsar muita grana. E eu acho que até mais do que a premiação da Copa do Brasil. Inclusive, né, alguma parte vai para os jogadores também, por merecimento, né? Enfim, vai ser uma final legal, uma final boa de se assistir, tá? O Flamengo dispensa comentários, o Corinthians ele vem de uma crescente, tá? E ambos passaram por adversários que não eram difíceis, só que não eram fáceis de serem abatidos, tá? O Fluminense, muita gente menospreza o trabalho do Diniz, só que, mano, se você parar para analisar, o Diniz assumiu o Fluminense estava numa draga com o Abel. Hoje o Fluminense é terceiro colocado do campeonato, chegou numa semifinal de Copa do Brasil também. Chegou, tá? E só não disputou os campeonatos porque já tinha sido eliminado. Na Sul-Americana não tinha o que fazer. Na ganhou de 10-0, né? Mas não classificou porque não foi bom. E também na Libertadores foi eliminado na pré. O Diniz não estava aí. Mas o Diniz, com o Fluminense, mudou os ares. Mudou os ares, tá? Então, eu não criticaria o Diniz. Tá? Enfim, nós vamos falar um pouco mais de Diniz mais pra frente, que tem assunto dele também nesse debate, talvez, aqui nessa análise aqui de futebol. E eu acho que, cara, sinceramente, a final vai ser bem equilibrada. Vai ser bem equilibrada. A gente tem um mês pela frente, basicamente. Muita coisa pode acontecer, tá? A gente tem o caminho livre do Brasileirão. O VP provavelmente ele vai dar uma gerada de elenco aí, né? Vai poupar os jogadores para melhor rendimento e até testar outras peças também, para colocar todo mundo pronto e adaptado para esse jogo. Até porque é o seguinte, os 11 do Corinthians são esses. Eu não acredito que ele vai mudar para a final. Acho que o Corinthians vai jogar com esses 11 jogadores, a não ser que tenha problemas de lesão. Inclusive, contra o América agora, eu acho que o Renato Augusto provavelmente não joga. A gente não joga. Né? Lembrando que ele voltou de contusão, ele saiu morto do jogo contra o Fluminense, tá? E pelo que correu também os jogadores, Fábio Santos deve jogar também, talvez o Roger Guedes seja poupado, né? O próprio Duqueiroz também rode. Então, teremos algumas alterações, talvez, no time também para poupar esses jogadores, porque foi uma partida cansativa contra o Fluminense. É um dos times cansados, né? Então, vamos ver como vai funcionar. E o Flamengo, eu falei, o Flamengo deu uma caidinha nesses últimos jogos aí. Tá? O Flamengo ele não é mais aquela potência que foi mostrada naqueles começos lá, quando chegou Vidal, Cebolinha e tudo mais, inclusive nem jogaram, mas o time decolou. Ele deu uma quedinha de rendimento, tá? Mas é um time super forte e é sim o favorito a esse título. Beleza?